Meu nome é Viviane e eu vim falar para vocês sobre um livro sensacional. Muito polêmico, aliás. Eu tô falando do Viagem ao Fim do Milênio, de Abe Yonshoa. Ó. Bem, basicamente, o livro vai estar contando a história de Ben-Atar, que é um senhor já de idade que é judeu e ele tem 2 casamentos, né? Ele pratica da bigamia, né? E aí na terra dele tudo certo, o pessoal gosta, o pessoal pratica, respeita, porque isso é sinal de poder, é sinal de riqueza, né? Então ele tem 2 casas, as mulheres moram em casas separadas e é toda uma cultura diferente, né? E ele faz sociedade com o sobrinho dele, Abulafia, e esse sobrinho deixa lá o norte lá da Ásia, da África. Deixa eu ler aqui, né, gente? Eu tô falando tudo errado. Em termos geográficos, trata-se de uma região noroeste da África, entre os montes Atlas e o Mediterrâneo. Então, essa é a cidade dele, que é Maghreb. E ele é de lá, então tem judeu, tem as questões religiosas e tudo mais, mas nessa região, de acordo com o livro e de acordo com a época, bigamia não é pecado. E aí ele faz sociedade com esse sobrinho dele, e esse sobrinho dele tem uma filha, a filha dele nasce com deficiência, e a esposa desse sobrinho acha que aquilo é um absurdo, que a menina tá enfeitiçada, que ela tem o útero enfeitiçado, e comete suicídio, fazendo com que esse sobrinho dele saia do continente africano e vá para a Europa, viver na Europa. E aí eles fazem uma sociedade onde ele pega os produtos africanos e leva para vender na Europa, e depois de um tempo ele leva o dinheiro de volta para o tio e para o sócio do tio, o senhor Abu Lufit. Até aí, nada demais, né? Uma pequena sociedade, muito comum também. Naquela época a gente tem que prestar atenção que quando estamos falando de um livro, a gente está discutindo um período, então é bom a gente ter referências sobre esse período, né? Então, é um período de fim do milênio, que vai vir, os judeus nessa época estão acreditando que Jesus, que eles estão acreditando que tudo, e na região, assim como na Bíblia também mostra, né? Então a gente tem que ver esses períodos históricos que a bigamia não é em si, em fato, considerado pecado pelos africanos lá e pela pessoa ali, né, de Jerusalém, de Egito. Então, esses lugares lá pro lado do Mediterrâneo, lá pro lado das Índias, não é pecado, é questão de poder. Quanto mais mulheres o homem tiver, maior é o seu poder de riqueza, maior é a sua facilidade na vida, né? Porque ele tem dinheiro, muito dinheiro. E pode sustentar com facilidade 2, 3, 4 mulheres com suas famílias, né? E aí que começa a desenrolar a história. Porque depois que esse sobrinho vai para a Europa, o sobrinho vai lá para a Europa, ele conhece uma judeu, ele não deixa de ser judeu, que é descendente, aliás, de escravos que foram trazidos de outros lugares e aderiram à religião. Então, para ser mais exata, lá em Paris,
né? Que é o lugar onde ele vive com essa... Ele vai se casar com essa mulher e aí ele vai viver lá em Paris. E a história muda a partir daí, porque depois de casar, essa mulher descobre sobre a bigamia do tio do senhor Abulafia e acha aquilo terrível, né? Abominável, cria um repúdio extremamente grande, proibindo até o marido de continuar com seus negócios, de comerciante com um sócio, que é o tio, porque na cabeça dela ele vive em pecado, na cabeça dela ele está totalmente errado e na cabeça dela ele, marido dela, vai cometer o mesmo pecado e ela não tem poder sobre isso, ela não aceita e ponto final. Então, o tio dele fica sabendo desse repúdio dela e decide vir até Paris com seu sócio, com as suas mulheres, para provar para a mulher de Abulafia, que é a Esther Miriam, que não é assim, que ele tá ali não é só uma questão de pecado, não é isso, ele ama as mulheres dele, ele respeita elas, ele quer o melhor para elas e não aceita o que a Esther Miriam tá falando, tá alegando e muito menos tentando separar o tão querido sobrinho de uma sociedade que dá lucro, que onde ele tem o sustento pra ela, né? E aí eles decidem vir para Paris para começar ter um julgamento, né? Então o senhor Ben-Atar vem junto com Abu Luft, que é o seu sócio, atrás de revogar esse repúdio e continuar com a sociedade e de provar para Esther Miriam que a bigamia que ele pratica não tá errada e que ele ama as esposas dele, respeita e que ela precisava compreender. E aí ele sai de lá e vem pra cá meses, porque gente, vamos de novo no momento histórico, né? Vamos pensar no fato histórico, porque meses de barco, de navio, porque antigamente não existia avião. Então, por terra seria meses e meses, seriam mais ou menos 7 meses, que é o que o sócio tinha quando ia lá para os seus encontros. De barco, conta aqui a história que levou 4 meses. Então, 4 meses de barco até chegar em Paris. E depois de Paris ainda tinha que chegar até a casa do Lavinas, que é o irmão da Esther Miriam, onde a Esther e o Abulafia moram. E eles não sabiam nem o endereço, né? Porque não tem assim, não tem correspondência, você sabe por pouco. Então você chega lá e pergunta para uma pessoa se é tal cidade, a pessoa responde. Você vai confiar naquela palavra. Então a palavra naquela época das pessoas, a credibilidade das pessoas valiam muito, galera, muito. E aí, tirando tudo isso, esse tempo todo que eles passaram, eles chegam finalmente em Paris, né? Aí chegaram lá em Paris e quando eles chegam lá em Paris, eles vão atrás do sobrinho, ele vai atrás do sobrinho, leva as esposas, e ele também levou um rabino, que é o rabino... Deixa eu procurar aqui o nome do rabino, que eu esqueci. Ele é perto lá da cidade de Magreb e ali ele dá os ensinamentos do que a Torá explica, do que as escrituras sagradas explicam. Ele, como um rabino, ele tá ali para ensinar. E Ben-Atar leva ele justamente por causa disso, porque ele vai
pregar a palavra das escrituras, da qual eles acreditam e eles seguem lá na cidade deles, para que os judeus ocidentais, né, os judeus ocidentais não, gente, os judeus europeus consigam entender o rabino. Aí chega lá, o Lavinas, o senhor Lavinas já arrumou lá o lugar para ser o julgamento, e aí tudo tem uma trama em cima, né? E aí chega lá o lugar do julgamento, chega o dia do julgamento, o rabino, ele pede para que não seja aquele júri, porque o júri que ia julgar o caso de Ben-Atar e com sua bigamia seria um júri escolhido pelo seu Lavinas e pela irmã Esther Miriam, que é conhecida da palavra, ela conhece a língua sagrada, ela conhece as escrituras, porque os judeus na Europa dão muita liberdade às mulheres, e a gente vai ver isso um pouco mais pra frente na história, né? Então, chegando lá, ele fala, não, vamos escolher aqui o júri aleatório, porque esse júri não pode ser verídico se vocês já contrataram alguém de sua confiança. Então pode ser que vocês já tenham até pago para que eles falassem o que vocês querem escutar. Então eu não concordo com esse júri, eu quero um júri escolhido à parte. Então ele manda o filho dele, o rabino manda o filho dele escolher aleatoriamente lá, e aí é escolhido vários camponeses, e esses camponeses que trabalham com vinho, que trabalham na horta, vão ser os juízes que vão julgar a bigamia. E aí começa o julgamento, e um acusa o outro, e não sei o que, e aquele negócio todo, e no final o senhor Ben-Atar ganha, galera. Ele ganha o... Ai, como que é o nome? Acabei de falar. Julgamento, ele ganha o julgamento, só que a Esther Miriam, na posição dela de eu sou poderosa, faz o quê? Ela fala, não aceito isso, se é pra ele ganhar, então eu peço divórcio. Sim, galera, ela foi atrás das escrituras, e de acordo com as escrituras, eu não conheço, mas a escritura deles tem cláusulas específicas de que a pessoa, se não estiver feliz, ela pode sim pedir o divórcio. Não sei, não conheço, mas é o que escreve o livro. E aí ela fala pro Abulafia, olha, é o seguinte, eu não concordo com a bigamia, eu tenho repúdio, e se você quiser continuar comigo, você vai escolher entre seu tio ou entre mim. Porque se você não escolher eu quero pedir divórcio, porque feliz eu não vou estar com você. E aí, a Abulafia fica, né? Porque, o que ele vai fazer? Ele, por causa de amor, porque ele ama ela, ele deixou de ser sócio do tio, fazendo o tio vir lá dos infernos para fazer se submeter a um julgamento contra a situação dele, que ele não acredita ser errado, que os familiares dele não acreditam ser errados, que os conterrâneos deles acham que está certo, e só uma pessoa que está com repúdio, que é essa nova mulher do sobrinho, que tem repúdio, que não aceita condições, não se deixa levar, faz com que ele venha para cá se submeter a um julgamento, que ganha, porque os camponeses dizem que também sentiriam falta se porventura um marido ou um companheiro viesse morrer, ele teria com outro companheiro para fazer companhia, para que ele não ficasse totalmente sozinho. E ela não aceita e pede divórcio, que naquela época, se a gente for prestar de novo lá nas histórias, é uma coisa absurda, porque você casa pro resto da vida. Se a pessoa morrer, então você tá livre, assim, entre aspas, né? Porque se... também vai explicar um pouco mais pra frente, mas eu já vou falar agora. Então, de acordo com o que tá escrito no livro, você casa. E aí, seu marido tem um irmão, então seu cunhado. E o seu cunhado é mais jovem que o seu marido
ou mais velho e nunca chegou a casar ainda. E aí, você vai casar, seu marido vem a falecer. Você tem que esperar o irmão mais velho te dispensar como mulher, para que você possa procurar outro homem para casar, para você seguir sua vida. Ou você tem que esperar o irmão mais novo chegar na maioridade, para então poder te dispensar ou te aceitar como esposa. Então pensa, numa época que você, mulher, tem a liberdade de falar que quer o divórcio, mas você não tem a liberdade de acabar com um casamento por livre e espontânea vontade, você tem que esperar por obrigação, de acordo com as escrituras que você segue, com as doutrinas que você segue, outra pessoa te dispensar para você continuar seguindo. Ela vem toda arrogante, porque ela conhece algumas palavras, ela acha que tem razão de tudo, ela se acha superior tanto a primeira quanto a segunda mulher de Benatar, porque ela é criada de outra maneira. E ela chega lá alegando pra ele, ó, vou pedir divórcio, acabou. E assim, o casamento, mesmo pra gente, pra mim que é cristão, que sou cristã, o casamento é uma constituição muito sagrada, porque você tá ali pra cuidar de outra pessoa, e o divórcio é assim, se você realmente não é feliz com a pessoa, então por que você casou com essa pessoa? Porque você não pensou antes de casar, já que é um negócio tão sagrado. Agora, em casos extremos, a gente como cristã, né, a gente aconselha, né, se o cara vai lá e te bate. A nação aqui é tão grande porque, pensa bem, o repúdio de uma pessoa é tão grande que incomodou outra pessoa a quilômetros de distância. Vamos trazer isso para os dias atuais, galera. Vamos falar no Ocidente, né? Porque aqui a gente aqui no Brasil, por exemplo, bigamia não é uma coisa considerada normal, é uma coisa que gera muito preconceito, e outras culturas é normal, entendeu? Só que a nossa cultura não considera. Aí a gente pega uma pessoa que a cultura dela é diferente, que os ensinamentos dela são diferentes, as doutrinas religiosas dela é diferente, julga essa pessoa sem conhecer, sem tentar aprender, e condena essa pessoa a ponto dessa pessoa depois ter um problema de convivência com outras pessoas, ter um problema espiritual por achar que tá, por exemplo, em pecado. Não, tá errado, né? Muito errado. E essa Esther Miriam é esse tipo de pessoa. Essa pessoa que vai julgar, que vai criticar, que vai condenar e quer porque quer fazer isso. E aí, vamos voltar um pouco do livro, porque eu fiquei com muita raiva dessa mulher. Então, aí o senhor Lavinas, não, perdão, gente. O senhor Abulafaia, que é o sobrinho de Benatar, vai lá falar com o Rabino. Rabino, eu passo, peraí, a mulher quer separar de mim, pô. Agora que eu tô tendo do bom e do melhor, que eu tô comendo da carne, a mulher quer separar? Porque ela tá com o repúdio do meu tio. E aí, o Rabino pega e vai, depois de um banquete que tem lá, que as duas mulheres do Benatar fizeram na casa do senhor Lavinas, que é a irmã da Esther Miriam, que ela comeu. O Rabino fala assim, olha, seguinte, aonde vocês nasceram, quero conhecer a sua cidade, quero conhecer os seus representantes espirituais, né? Quero conhecer os caras que controlam a escritura sagrada. E aí, a gente faz outro julgamento lá. E vocês escolhem o júri, não tem problema. Só não quero que essa situação fique assim, porque não é certo. E aí o senhor Lavinas vê a sabedoria do Rabino, concorda com isso e fala para eles ir para Reno. Aí agora, galera, presta atenção.
O senhor Ben-Atar veio de lá do Mediterrâneo, levou cerca de 4 meses de mar, mas não sei quantos dias para chegar na casa do cara, que depois de chegar em Paris, aí não sei quantos dias para um julgamento, aí não sei quantos meses para chegar em Reno, na cidade de Servilha, para outro julgamento. Porque uma mulher, uma única mulher, está com repúdio de uma situação que para ele é normal. Agora eu fiquei pensando, esse senhor Ben-Atar, ele ama muito, mas muito, o seu sobrinho. Porque se fosse eu não aceitaria isso daí, eu simplesmente deixaria de lado, né? Porque, menina forgada, meu, não, fala sério. Aí eu deixaria de lado e falava, ó, não quero saber, então quer cancelar a sociedade? Então cancela e vai arrumar outro sócio. Entendeu? Se você tiver problemas financeiros aí pra resolver, o problema é seu, mas eu não vou me submeter a uma coisa dessas. Eu não vou levar minhas mulheres, submeter as minhas mulheres a uma viagem longa e deixá-las sem os seus filhos, sem os seus entes queridos por perto, por causa de um repúdio de uma desconhecida. Porque até então ele não conhecia Esther Miriam, porque a distância é muito grande. E quem ia ao encontro dele lá no Mediterrâneo era o sobrinho. Depois que o sobrinho casou, a mulher proibiu, então não foi mais. Então ele não chegava a conhecer. Então, esse Ben-Atar, ele é um cara muito paciente. Porque se fosse eu, nossa senhora, eu acho que eu já tinha rodado a baiana. Mas vamos lá. E aí eles chegam lá na cidade, depois passam por uma situação inteira, as mulheres começam a se dar bem, aí tem umas festividades judaicas que eu não conheço. E aí o livro explica muito bem essas coisas, os rituais e as escrituras e como tem que ser. É bem estruturado. O autor, ele nasceu em Jerusalém, né? Então ele é provavelmente judeu também, então ele tinha um conhecimento muito profundo sobre essas regras, essas doutrinas, e escreveu muito bem, tá muito bem detalhada essa parte. Enfim, aí chegou lá, outro julgamento, né? E aí o rabino fez o quê? Ó, vamos escolher de novo o júri, né? Porque vocês escolheram aqui os júris do povo sagrado aí, que vocês conhecem, que vocês moraram junto, que criaram, que educaram vocês aqui na cidade de Vermilha. Então por que eu não posso escolher uma pessoa desses seus? Porque eu só quero uma pessoa para julgar, então vai ser só um juiz para julgar. E as testemunhas, eu não quero nada aberto, vai ser um negócio mais restrito, mais fechado. Nessa situação, Ben-Atar, ele já está tão cansado da viagem, de tudo que está acontecendo, que quando ele chega para declarar o que está acontecendo, ele muda totalmente a história, né? Ele já não está mais tão afim de provar alguma coisa para alguém, então ele já não está nem tão afim de ficar mais perto das suas esposas, porque a situação já está mudando, elas ficam muito tempo sem suas vestes, com vestes diferentes, elas se transformaram em outras mulheres. E na cidade onde a Esther Miriam foi criada, que é Vermilha, lá as mulheres têm muito poder de voz, entendeu? Em toda parte do julgamento, desde que eles chegam, que vão passar pelos rituais lá das doutrinas judaicas, de virada do milênio, não sei o que, e jejum, e oração, e cânticos, e preces, depois de tudo isso, o rabino percebe muito disso, que as mulheres nessa cidade têm muita voz, têm muito poder. Então, tanto que é por isso que a Esther Miriam é doidona lá, né? Ela chega, parou, né? E as mulheres de Ben-Atar também se tornam assim, elas também estão ali já com um poder maior entre si e as coisas que estão acontecendo ao seu redor. E o Ben-Atar já está mais caído, já meio tristonho com toda aquela situação que ele está se submetendo. Então, o discurso mais, eu não aceito que uma pessoa desconhecida tenha ódio, não sei o que, já diminui, né? E ele apelava pro sentimentalismo, do amor dele pelo sobrinho, da sociedade, e agora ele já tá falando que
a história não é bem assim, que tá todo mundo mais triste e que tá todo mundo com saudade de casa, que essa história não podia se durar mais e bababá. E ele dá aquela desculpa que atrapalha um pouco os raciocínios do rabino, mas o julgamento é por conta de uma única pessoa. E quem vai julgar? Gente, não, eu tô falando que esse Benhatar é burro? Ele é burro, gente, porque olha, se fosse eu, só por Deus, quem vai julgar? Lembra quando eu falei que que as mulheres nessa época casavam? Então, se o marido morresse e tivesse um cunhado, ela tinha que esperar ou o cunhado ficar maior de idade para dispensá-la, ou se ele fosse maior de idade, teria que dispensá-lo. Bem, então, quem vai julgar esse caso? O cunhado, olha só, o cunhado de Esther Miriam, o ex-cunhado dela, que ia casar com ela, que teve duas mulheres. Ele teve duas mulheres. Ele teve o primeiro casamento, que a mulher dele faleceu, e ele tá no segundo casamento. De alguma maneira, o rabino acha que por ele ter tido duas mulheres, ele também tratou de bigamia. E aí começa toda aquela história de julgamento. E galera, ele chama quem para depor? Quem não teve voz no primeiro julgamento? A primeira e a segunda mulher de Benhatar. Então eles chamam elas lá pro templo. E lá no templo eles começam a conversar e perguntar coisas e mais coisas da vida deles e não sei o que, não sei o que. E a primeira mulher defende a bigamia ali, firme e forte, defende o marido com carne, com garras e com força e com veracidade. E a segunda mulher, ela defende o marido e ainda vai além. Ela fala que por ela teria, acho que talvez influenciada pelo poder de voz que as mulheres têm, né? Então ela fala que por ela optaria por ter dois maridos, para poder satisfazê-la tanto sexualmente como dele, gente, peraí. Joseph Ben Kalonius, né? Então o Kalonius, que é cunhado da Esther Miriam, que julga essa bigamia, né? E aí quando a segunda mulher de Benhatar declara que por ela teria também dois maridos, né? Que a bigamia poderia ser praticada por ambos, não só pelo homem, mas pela mulher também. Então aqui dali a gota d'água para ele, e ele declara que todos os judeus da cidade não devem falar com o pecador, porque eles são pecadores e ninguém deve conversar com eles. E aí todos os judeus da cidade, então veja bem, por causa de um repúdio de uma mulher, Benhatar veio de lá do quinto dos infernos, passa por um julgamento, aí por vontade própria ele passa pelo segundo julgamento, e tem toda uma cidade num feriado santo, uma doutrina santa que todo mundo tinha que fazer um monte de coisa. Ai, gente, é muita burrice. Olha. Eles não são mais hóspedes de ninguém. A história aqui dá outra reviravolta, né? Porque depois de tudo isso, o Benhatar vai fazer o quê? Quer ir embora. Da hora, vambora, porque não tá dando mais. Aí eles são levados para um calabouço lá, para um tipo de prisão, um lugar que eles não têm conforto. E durante a madrugada, a segunda mulher se sentindo muito culpada, porque depois que ela alegou isso e o rabino
Calúnios não deixou que ela se expressasse e nem estava entendendo o que ela queria expressar, porque eles não falavam a mesma língua, e condenou todo mundo. Ela foi atrás dele e pediu desculpa. Olha, volta aí atrás, me escuta, presta atenção, não é assim, não é do jeito que você tá falando, não é do jeito que você tá imaginando. Meu marido não precisa passar por isso, vamos conversar e tal. Ela quer pedir desculpa, ela quer. E aí ela sai no meio da noite atrás desse rabino, chega lá no templo onde as mulheres não são permitidas e o rabino tá lá. E aí ela vai conversar com ele e ele não quer escutar ela gruda na perna dele e ele faz o quê? O que esse rabino faz? Não, gente, olha, Bentar é o cara muito tonto mesmo, né? Porque esse rabino arrasta essa mulher de dentro do templo, o templo que, vamos pensar na época, cheio de pedra, aquele templo que a gente sabe que era construído com madeira, né? Todo aquele negócio. E aí ele arrasta e aí o que acontece? Ela se corta, gente, ela se machuca nas madeiras, nas pedras. E tá chovendo. E aí quando ela chega do lado de fora, ele abandona ela lá do lado de fora do templo, vai embora pra casa dele e essa chuva e ela vai indo e ela passa mal e cai em cima do quê? De bosta. Literalmente ela cai em cima de um lixão de excrementos de animais e ela tem o sangue contaminado porque ela tava com os ferimentos e essas coisas, esse esgoto entrou nesses ferimentos e infeccionou e enfim. No dia seguinte, Benhatar vai atrás dela, ela tá lá desmaiada, quase morta. Aí eles decidem ir embora imediatamente, porque ninguém na cidade quer conversar com eles. Então ele pega a carroça, vai embora. Quer e nem pode conversar com eles, né? Aí ele pega a carroça, vai pra ir embora. E a mulher dele passa mal a viagem volta inteira. Passa mal. E ela tava grávida, entendeu? E como se descobre isso? Lógico que ela mesma dá indícios, porque tem uma parte em que, um capítulo que ela que está falando, quando ela toma a iniciativa de ir atrás do rabino Calúnios para pedir desculpa, então ela já sabe que tá grávida, ela conta isso e depois ela tá muito mal, quase morrendo. Eles encontram um médico que era judeu e se converteu ao cristianismo para tratar dela. E aí tem uma parte de celebração que precisa de 10 judeus e ela tá ali no leito de morte e não sei o que, toda aquela trama. E sim, galera, a segunda esposa de Benhatar, morre. Leva o filho que estava em seu ventre, deixa um filho que ficou lá nos Mediterrâneos, deixa entes queridos, ela morre, causa dor e sofrimento a Benhatar, a primeira esposa, porque eles também a amavam, por causa de um repúdio ridículo de uma pessoa que tem outra cultura, que tem outra realidade, que não pôde pensar um pouquinho e combinar dentro do seu próprio casamento regras com seu marido, porque o seu marido ele veio pra cá e ele meio que se converteu ao ocidental, né? Então ao judaísmo europeu. Então não custava ela falar assim, ó, Bulaf, é o seguinte, você vai pra lá falar com seu tio, beleza, só que eu não quero que você arrume outra mulher, eu não quero isso, eu não aceito isso. Então se você arrumar outra mulher, aí sim eu peço o divórcio, porque pra mim é traição, entendeu? Mas não, ela tem que criar toda uma situação de trazer dor, de trazer desconforto, de perda de dinheiro, perda de ânimo, né? Perda de filho, sabe? Por causa de um repúdio que pra mim é ignorância. E aí Benhatar, ele perde a mulher, eles vão enterrar a mulher lá na cidade de Paris, lá onde o senhor Lavinas escolheu o lugar, porque eles voltam pra lá, tem toda uma conversa.
Aí o Ben-Atar já chega dando umas patadas lá na Star Miriam, porque finalmente ele tomou coragem pra dar umas patadas nela. E aí ela se sente o quê? Ameaçada de novo, né? Porque, ó, acabou a bigamia, eles vão reatar a sociedade, dito e feito. Eles reataram a sociedade. E aí ela já não quer. Olha, uma mulher é complicado. Aí chega todo mundo lá, faz o enterro, faz velório, tem os lutos, tem toda aquela dor, não sei o que. E o pessoal do navio, que são os marinheiros e o capitão, ele já tá doido pra ir embora, porque já passou muito tempo ali, eles querem ir embora. Então, no final da história, eu me decepcionei um pouco, porque eu esperava um pouco mais. Porque ele vem, passa o velório, passa o luto, fica lá de luto, chorando lá, choramingando. Aí o Rabino, como perdeu lá, fica meio afastado, vai conhecer outras coisas que o Sr. Lavinas vai mostrar. Eles ficam um tempo ali, enquanto o sócio dele que veio junto tá comprando mercadorias que... Outra realidade, né? São mercadorias que são escravos, a mercadoria que ele leva da Europa para o Mediterrâneo. E, assim, dá uma bugada aqui no final do livro, mas não quer dizer que não deixa de ser interessante, né? Não deixa de ser polêmico. E só para finalizar, né, o Rabino volta, mas deixa o seu filho aos cuidados da Esther Miriam e leva a filha do Abulafia para lá, para a terra dela, onde ela nasceu, que a mãe dela estava lá, que a mãe dela morreu e eles vieram para cá, para a Europa. Leva ela para lá e daqui ao período de 6 meses, quando as mercadorias acabarem e eles tiverem que se encontrar em Barcelona, ele leva o menino e busca a menina, né? Esse é o acordo deles no final. Também foi coisa da Esther Miriam, porque ela não tem filhos, não pode ter filhos, então ela queria um menino. E como ele ficou um pouco doente por ter comido um tipo de carne que ele nunca comeu, e tava com indigestão, e aí fez aquele drama inteiro que a criança normalmente faz, Ben-Atar pegou e falou, não, deixa aí. E o Rabino queria ficar, o Rabino Eupaz queria ficar com o filho, mas ele decidiu ir junto com o Ben-Atar para poder ganhar os seus honorários e para seguir viagem, né? E aí termina assim o livro, para ser mais exata. Termina com o Ben-Atar e o Rabino conversando dentro do navio. O Ben-Atar estava falando sobre suas perdas e tudo mais, e o Rabino, ele não tá escutando muito, não tá prestando muita atenção, porque bateu uma melancolia nele, com pouquíssimo tempo que eles estão dentro do navio, já em alto mar. E aí a frase final é, mas nada encontra, é assim, mas nada encontra, as lamentações, aguardar na memória as palavras de seu primeiro verso. Entre mim e você há o mar, e não cederei às tuas súplicas. E aí acaba a história do livro, que eu contei tudo, quase tudo pra vocês. Ai, gente. Então, o que vocês acham? Conta aqui nos comentários, explica aqui pra mim o que vocês acham dessa situação. O que vocês fariam no lugar de Ben-Atar? Olha, gente, eu não me submeteria a isso, porque é complicado, né? Eu deixaria quieto, não concordo comigo, bem, não faz parte da minha cultura, bem, não faz parte da minha religião, bem, e ficaria por isso. E você, o que faria? Então, pessoal, esse foi o resumo do livro. Eu vou trazer outros livros, outros resumos,
contar essa história inteira, assim, do livro. Eu acho que é legal, é um momento de você conhecer um pouco sobre a história. Eu contei em resumo tudo que acontece, assim, eu contei em resumo o que acontece no livro, né? Mas tem muita coisa, galera, muita coisa que eu não contei. E talvez assim você não consiga entender todo o contexto do livro, de tudo que está acontecendo ali, das cidades e tudo, porque você precisa ler o livro, tá? Então, esse livro aqui, né, eu comprei numa feira do livro lá na rodoviária do Tietê, aqui em São Paulo. Paguei R$10, foi bem baratinho. Paguei R$10. Eu levei 6 meses, galera. 6 meses pra ler. Ele não é grande, vocês veem assim, ele não é grande. Tem um total de 349 páginas. Só que eu tava no maior gás, eu tava viajando quando eu comprei, né? E aí eu tava no maior gás, eu li metade do livro na viagem, né? Eu li até aqui mais ou menos na viagem. Depois que aí chegou lá na onde eu tava, fui pra Belo Horizonte e a gente foi conhecer a cidade. E eu deixei o livro de lado. E aí, sempre que eu tinha vontade de ler alguma coisa, eu voltava pro livro. E aí foi enrolando aí esses meses todos, mas eu finalmente terminei. É uma história interessante, é uma história, se você não tá acostumado a ler, você vai achar um pouco complicado, porque é uma história só de narrativa, não tem diálogos, é sempre na terceira pessoa, uma terceira pessoa falando, né? Tipo, o Rabino Elpaz chega em tal lugar pra falar com fulano de tal. É sempre assim na terceira pessoa a narrativa, mas não é um livro ruim. É um livro que é interessante, dá pra você mergulhar em um assunto polêmico como a bigamia, dá pra você mergulhar num século totalmente diferente do nosso, né? Porque a gente tá falando da Idade Média, a gente tá falando de séculos atrás, a gente tá falando da troca de milênio, dá pra gente mergulhar numa religião totalmente diferente da nossa, que é a judaica, né? Então eles têm toda uma cultura diferente, tem todo um ritual diferente, uma doutrina. E o livro é muito esclarecido em questão a isso, galera. Muito. Em questão geográfica também, eu achei muito bom, porque o autor, ele escreve o livro de uma maneira que você sabe exatamente onde ele tá. Né? Então ele tá lá na África e no meio do Mediterrâneo, perto do Egito, perto do Mar Vermelho, perto de Jerusalém. Aí ele vem de lá para Paris, aí dentro de Paris ele escreve as cidades e você consegue pensar como que era aquilo dali logo no início do século, onde as casas estavam sendo construídas, onde tudo iria se concentrar na Europa. Tem muita referência histórica, galera. Muita. Tem referências históricas sobre os ataques contra os judeus que provavelmente irão acontecer. Tem sobre o catolicismo que vai estar crescente nessa época também, que é uma religião cristã, então vai estar mais potente o crescimento dela para cá, para a Europa, né? E é muito interessante mesmo, vale a pena ler pelo valor. Então, eu vou colocar aqui embaixo na descrição, se o valor já mudou, eu vou procurar na internet certinho pra vocês. Mas eu acho que vale a pena. Eu vou deixar um link aqui também, se eu encontrar, pra vocês poderem comprar, se vocês tiverem interesse. Se não tiver interesse, só escutando a minha história, que eu acho que já deu pra entender um pouquinho. Mas, vale a pena conferir, eu aconselho. Eu espero que vocês também gostem. Então, galera, é isso. O vídeo ficou meio comprido, mas enfim, eu vou fazer outros vídeos sobre livros, porque eu gosto de ler. Segue a gente nas redes sociais, deixa seu joinha, se inscreve no meu canal, porque a gente aqui tá falando sobre... Eu vou começar a falar, vou vir mais vezes pra frente da câmera, que é muito difícil, assim.
maquiagem, falo sobre receitas, falo sobre cabelo. Então acompanha aqui que a gente vai tentar fazer uma programação bem bacana pra vocês, porque vocês merecem, né? Beijo e até a próxima.